Glória a Deus por isso. Mais uma vez, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, hoje eu sempre falo que a mensagem, a palavra é muito legal, né? Puxa, hoje tem uma mensagem muito legal, muito bacana, né? Aí a Mônica brincou comigo, falou: Davi, hoje a mensagem é legal? Eu falei: depende. Para quem quiser mudança de vida, ela vai ser uma palavra legal. Mas para quem não quiser mudança de vida, irmãos, olha, vou falar para você, vai doer. Se prepara aí, se aperta na cadeira aí, porque a mensagem vai ser um pouco dura, mas é para o nosso bem. Isso faz parte, né? É como, por exemplo, quando nós estamos doentes, né? Nós estamos com gripe, estamos ali com a garganta toda congestionada, a situação está difícil de respirar. Quando a gente vai lá no médico, o médico passa logo o que para nós? Uma injeção, cara. Meu Deus do céu, terrível. Vocês já tomaram Bezetacil? Meu Deus, irmão, outro dia eu tomei a Bezetacil, outro dia não. Faz uns 10 anos que eu tomei a Bezetacil, eu prometi para mim mesmo, nunca mais na minha vida eu tomo. Eu tomei uma Bezetacil, irmãos, que a minha perna ela não movimentava mais, ela travou. Foi uma dor terrível, eu tinha que carregar a minha perna, né? A irmã Eri tá dando risada ali, porque ela é enfermeira, e aí ela não sente dor, né? Ela passa a dor para os outros, né? Os irmãos entram lá chorando, ela tome nos irmãos, e aí fica de boa, né? Mas, irmão, é assim. Para você ter, às vezes, alguma coisa boa, uma cura, tem um remédio que, às vezes, vai doer um pouquinho. Mas é necessário para você poder ter essa cura, amém? Irmãos, abre a sua Bíblia comigo aí na carta aos Efésios. Deixa ela aberta aí no capítulo 4, em nome de Jesus. Meus amados, vocês sabem que o calendário normal, ele fala sobre o tempo antes de Cristo, que é o AC, antes de Cristo, e tem o DC, que é depois de Cristo, né? Então, Cristo Jesus, ele marcou a humanidade, ele marcou o calendário. Então, é muito comum você dizer, tal período antes de Cristo, tal período depois de Cristo. Irmãos, e a nossa vida é a mesma coisa. Tem o AC, antes de Cristo, e tem o DC, depois de Cristo. Então, um ponto-chave dessa separação desse período foi o dia que nós aceitamos a Cristo Jesus. Foi o dia que nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. E a ceia marca esse momento, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então a palavra de hoje vai falar muito sobre isso, em uma parte bem prática de como é andar com o Senhor Jesus. Nós trouxemos aqui um estudo há muito tempo atrás sobre a carta aos Efésios. Quem participou, quem lembra um pouquinho sobre esse estudo, sobre essa explanação da carta aos Efésios, né? Então, quem escreveu a carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, né? Aí, algumas pessoas falam que é carta, outras pessoas falam que é epístola. Vocês sabem qual que é a diferença de carta e epístola? Não? Carta, vocês lembram antigamente, os mais novos nem lembram disso, mas antigamente a nossa comunicação era feita através de cartas, não tinha celular, não tinha internet, não tinha telefone, você escrevia uma carta para um parente seu lá em outro estado, e aí você colocava o nome dele lá, colocava o endereço e mandava a carta para ele lá. Isso é uma carta. O que é uma epístola? Ela tem esse formato de carta, ela está endereçada para alguém, ela está endereçada para uma igreja ou para algum local, mas depois ela se expande. Ela não fica só naquela pessoa que você escreveu, mas agora ela se expande. Então uma epístola é isso, é uma mistura de carta com essa expansão, isso ela é uma epístola. O apóstolo Paulo escreveu essa carta em uma de suas prisões. Ele teve, se eu não me engano, 2 ou 3 prisões, e ele escreveu cartas ali naquele lugar. E carta aos Efésios, ela foi escrita em uma de suas prisões. Irmãos, a carta aos Efésios é uma carta extraordinária. Aqui tem algumas citações de estudiosos que eles falam assim sobre a carta aos Efésios. Primeiro, coroa e clímax da teologia paulina. Ela é uma carta, ao mesmo tempo que ela é teóloga, ela é uma carta extremamente espiritual. O Senhor trouxe revelações para o apóstolo Paulo, e ele escreveu e deu a esse ensinamento a nós, de como Deus interveio na humanidade, de como Deus salvou as pessoas. Isso está lá no capítulo 1. Segundo, a destilada essência da religião cristã. Outra, uma das mais divinas composições humanas. Vocês já ouviram falar em grandes literaturas, best-seller, livros vendidos? A carta aos Efésios é uma delas. Ela é extraordinária, uma das maiores literaturas que nós temos no Brasil e em todo o mundo.
e essa daqui também é algo muito legal. A Epístola aos Efésios é a mais mística das epístolas de Paulo. Em nenhum outro lugar a sua mente se eleva às maiores alturas. David Martin Lloyd Jones. Esse místico vem de espiritualidade, vem de transcendência, daquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, as regiões celestiais e espirituais em Cristo Jesus. Então, no primeiro capítulo da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo traz uma saudação aos irmãos, e ele vai falar sobre as bênçãos espirituais, aquilo que o Senhor Jesus fez no espiritual que afetou todos nós, e nós fomos abençoados por tudo isso. Não dá tempo da gente entrar nesse mérito. No capítulo 2 ele vai falar que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não é por obras, para que ninguém se glorie dessas coisas. No capítulo 3 ele vai falar sobre a vocação do gentio e o próprio apostolado dele, de quem chamou ele, quem designou ele, quem que foi que colocou todas essas coisas na vida dele, e foi o Senhor Jesus, através de uma revelação. E no capítulo 4 ele vai falar sobre a unidade da fé dentro do corpo de Cristo. Lembra o corpo de Cristo que agora é formado dos judeus e dos gentios? Como é que agora dois povos tão diferentes agora estão congregando na mesma igreja? E ele vai falar sobre a unidade da fé dentro da igreja. E no mesmo capítulo 4 ele vai falar sobre santidade. Aí no versículo 17, eu não sei se tem título na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí. No título da minha Bíblia diz assim, a santidade cristã é o oposto aos costumes dos gentios. A santidade cristã é o oposto aos costumes dos gentios. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 32, e nós vamos dar ênfase no versículo 22 ao versículo 24, e a gente vai falando um pouquinho de cada coisa, tá bom? Então vamos ler aqui primeiro o versículo 22 ao versículo 24, do 20 ao 24, 20. Mas vós aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, diga, ao trato passado, vos despojeis, diga, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis, diga, vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais, diga, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Aqui vai falar exclusivamente, meu amado, sobre santidade, sobre uma nova vida em Cristo Jesus. Então ele começa dizendo no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis. A palavra despojar é se livrar, é abrir mão, é mudar, é trazer um novo entendimento, uma nova atitude. E o trato passado que ele está se referindo é a velha vida passada. É o tal do antes de Cristo. Lembra que eu falei para vocês? Antes de Cristo e depois de Cristo? Então, trato passado, a velha vida passada, é a nossa vida antes de Cristo. Só que aqui ele está trazendo essa mensagem, e no título ele está dizendo sobre a santidade cristã oposta aos costumes dos gentios. Entendam uma coisa, na igreja aqui dessa época estava congregando judeus e gentios. Do gentio que ele está se referindo não é esse gentio, mas é o gentio que ainda não tinha aceitado a Cristo Jesus e que não estava congregando na igreja. Então nós podemos entender o gentio como ímpio. Ele está dizendo, a santidade cristã é oposta aos costumes do ímpio, é oposta aos costumes daqueles que não tiveram um encontro com Cristo Jesus. É desse gentio que ele está se referindo, e não o gentio que aceitou a Cristo Jesus e está congregando ali na igreja. Então ele está falando, esse trato passado, essa velha vida passada, vocês têm que deixar para trás. Você que hoje está caminhando com o Senhor Jesus, eu não sei quanto tempo de caminhada você tem. Você lembra um pouquinho da velha vida? Vocês lembram um pouquinho do trato passado? Meus amados, se eu for falar para você da minha velha vida, se eu for falar para vocês do meu trato passado, vocês vão falar, meu Deus do céu, quanta barbaridade, quanta barbaridade. São coisas terríveis, são coisas vergonhosas, são coisas vexatórias. E eu creio que na sua vida também não é diferente.
para pensar do tanto de coisa errada, de o tanto de coisas que você participou na velha vida, no trato passado. E aí ele está dizendo, ele está dando a orientação para a igreja, ele está dizendo, quanto ao trato passado, a velha vida, vocês têm que deixar de lado, vocês têm que despojar, vocês têm que se livrar disso. Mas sabe o que acontece? Alguns irmãos dentro da igreja ainda não tinham se livrado dessa velha vida. Ainda estava trazendo esses costumes da velha vida passada para o tempo presente, agora caminhando com o Senhor Jesus. E ele está dizendo, abandonem a velha vida, abandonem o trato passado. E aí no versículo 17, ele começa a falar um pouquinho sobre o que acontecia conosco nessa velha vida, nesse trato passado. Acompanhe comigo no versículo 17. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou entrenebrecido no seu sentido. Essa palavra quer dizer com a sua mente obscurecida, fechada, sem aquela parte clara, sem ali claridez, sem você ter clareza das coisas, mas uma mente fechada, uma mente turbulosa, escura. Ele está dizendo, deixem isso para trás. Entenebrecidos no entendimentos, olha isso aqui, irmãos, no versículo 18, separados da vida de Deus. Antes, na nossa vida passada, no trato passado, nós éramos separados da vida de Deus. Você sabe aquele ditado que diz assim, todo mundo é filho de Deus. Não é, meu amado. Você passa a ser filho de Deus quando você aceita Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Naquela vida passada nossa, antes de aceitar a Cristo Jesus e caminhar com Cristo Jesus, nós estávamos separados de Deus. O Senhor Jesus vem para religar. A religião quer dizer religar a Deus. Cristo Jesus que faz essa religação com Deus. Se você não tem a Cristo Jesus, você não tem essa religação. Então, naquele período, naquela vida nossa, nós estávamos separados da vida de Deus. Tem coisa pior do que isso, meu amado? De lembrar que a gente viveu anos e anos separados da vida de Deus. É triste, não é? É triste demais. E aí ele continua, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais havendo perdido todo o sentimento, olha só, irmãos, os quais haviam perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Vou ler de novo. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, perderam todo o sentimento, toda a afeição moral, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, toda a maldade. Meus amados, isso aqui explica os casos que a gente tem visto hoje na atualidade. Quem lembra, alguns anos atrás, onde saiu uma notícia, uma menina de 16 anos, que foi estrupada por 32 homens. Perderam todo o sentimento. Entenebrecido no seu entendimento. Separados da vida de Deus. E cometeram toda a imundícia. Vocês sabem o que é 32 homens estuprar uma menina de 16 anos? Não tem cabimento. Separados da vida de Deus. Agora eu digo para você, eu e você, nós temos total capacidade e potencial para ser um dos 32 homens a estuprar aquela menina. Nós não somos diferentes daqueles que fizeram aqui. Você sabe qual foi a diferença? Que um dia o Senhor te resgatou dali e não deixou você fazer isso, porque eu e você tínhamos capacidade e potencial para fazer a mesma coisa. Entenebrecido, sem sentimento, sem afeição moral nenhuma. E é o que nós vemos hoje na atualidade. Uma mulher que mata o seu próprio marido, pica ele em várias partes, coloca dentro de uma mala e diz que não foi ela. Um pai e uma mãe que joga uma criança, não sei de que andar, lá para baixo e diz que ela cortou a rede e ela pulou sozinha.
Um homem que é padrasto de uma criança espanca ele, causando vários ferimentos nos órgãos dentro do corpo dele, vital, e diz que depois ele caiu da estante. E eu digo para você, que na velha vida passada, e no velho trato passado, eu e você teríamos potencial para fazer as mesmas coisas. Só não fizemos, ou fizemos, porque o Senhor Jesus teve misericórdia das nossas vidas. A situação sem Deus, meu amado, é feia e lamentável. É terrível. É por isso que eu digo para você que se eu for contar para você as coisas que eu fiz na velha vida, no trato passado, é semelhante a isso. É semelhante a isso. Nós que agora estamos se aproximando do Senhor Jesus, a gente se choca com isso. Mas quando a gente não tinha o Senhor Jesus, nós fazíamos a mesma coisa, entenebrecidos no vosso entendimento, sem afeição moral, sem sentimento, fazendo tudo quanto é tipo de imundícia. E o pior, a gente nem ligava para isso, nem se dava conta. Se você for perguntar para um daqueles homens que estuprou aquela menina, ele fala, não, ela merecia, ela andava de short curto aqui conosco, ela se oferecia, rebolava, escutava funk aqui conosco. Nem liga. Não tem sentimento. Nem liga. Separados de Deus. Nada chama atenção. Um pastor comentando que um dia foi fazer uma visita. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Então, porque aqui eu acho que o retorno não está ligado e eu não estou me ouvindo. Mas eles foram fazer uma visita, como o pastor Henrique disse que vai visitar uma pessoa, e ele chegou lá, um homem, ele estava com uma ferida muito grande na perna dele. Uma dessas feridas que não curava, que não cicatrizava. Sabe quando você tem diabetes, a sua ferida não fecha, não cicatriza? E ele falou que chegou ali para orar com aquele homem, aconselhar aquele homem, e as moscas, elas começavam a sentar em cima das feridas. E para ele não sentia mais nada. Não fazia mais diferença. De tanto tempo que estava daquele jeito. Ele não fazia diferença. Era como nós antes, sem o Senhor Jesus. A gente pecava tanto, que já não fazia mais diferença. Uma mosca sentava lá e você nem percebia. Separados da vida de Deus. Sem rumo. Sem direção. Andando para todo quanto é tipo de lugar. Sem pudor. Sem limites. Essa é a velha vida, o velho trato. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm que se despojar disso. Vocês não podem andar dessa maneira, sem sentido, sem orientação. Um rapaz do interior contou que ele tem muita dificuldade de quando ele vem para o centro de São Paulo aqui, na hora de dirigir com o GPS. Ele falou, é tanta entrada, é tanto viaduto, é tanta marginal. Mesmo com o GPS, você chega ali, você se atrapalha. É caminhão, é moto. A velocidade é 50, a hora é 60, a hora é 80. Ele falou, me fico totalmente perdido em São Paulo. Acostumado a andar no interior, ruazinha calma, um semáforozinho, tranquilidade. O cara cai numa marginal dessa e fica doido mesmo. Era como nós antigamente sem o Senhor. Perdidos. Dando ouvido para um, dando ouvido para outro. Sem rumo e sem direção. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, essa velha vida passada, vocês têm que se despojar, vocês têm que abrir mão de tudo isso. Parem de cometer essas impurezas. Irmãos, vocês têm visto, vocês têm presenciado como é que está a nossa situação hoje no país. Todas as mídias hoje, elas exaltam a sexualidade e a pornografia. Todas as novelas da Globo, você vai ver lá, tem cenas de sexo. Você vai ao Big Brother, tem cena de sexo. Aquele programa que passava o Pânico na TV, as mulheres todas peladas de biquíni lá na televisão. Você tem o filme e livro 50 Tons de Cinza. As séries da Netflix que estão aí, séries de adolescente com sexo explícito. A situação
está grave. Na internet, os vídeos curtos. Depravação total. E ele está dizendo, vocês têm que se despojar dessa velha vida. E sabe o que é pior, meu amado? Essas coisas têm adentrado a igreja. As pessoas que estão na igreja são consumidores dessas coisas. É triste de dizer, mas o povo da igreja consome essas séries na Netflix, acompanha esses vídeos, assistem esses filmes. Nós não estamos falando de um ímpio lá não, nós estamos falando do povo da igreja. Uma vez, uma dessas autoras de novela da Globo, eles fizeram uma novela e no meio dessa novela, no enredo da novela, ele tinha um pastor, tinha uma igreja ali e tal, tinha uma moça, e meio que eles estavam meio que fazendo uma chacota sobre o povo evangélico, né? E uma repórter foi perguntar para ela, falou, fulana de tal, com essa abordagem que você está tendo da igreja, dos cristãos, dos evangélicos protestantes, você não tem medo de você perder a audiência desse povo? Ela falou, imagina, o povo crente é o que mais dá audiência para mim. Todas as minhas novelas eles assistem. Eles fazem parte, quanto a isso eu não estou preocupado. E ela não estava mentindo não. O povo crente assiste todas as novelas das 8. O enredo é sempre o mesmo da novela, meu amado. Tem um casamento, a mulher é a chata, a amante é a bonita, a descolada, aí você fica torcendo para ele se separar da chata, que ela já está um pouquinho mais velha, para ficar com a amante, que ela é bonita, descolada, né? É sempre assim? É sempre assim. Aí tem uma morte, aí tem um dinheiro, o enredo é sempre o mesmo, e muda as pessoas, e o povo crente está assistindo sempre a mesma coisa. Agora acrescentou mais o homossexualismo dentro das novelas. E o que é pior, as crianças com os seus pais estão assistindo. Aí depois você não entende por que você quer separar do teu esposo, por que a sua esposa quer separar do marido, por que há tanta briga, por que há tanto divórcio. O pessoal vai colocando isso na cabeça. Eles vão assistindo todos os dias, até que dentro da cabeça deles começa a ser normal. Aí quando chega a vez deles, ele fala, não, é normal, não tem problema, a gente separa aqui, a gente vai ali e casa com outro. Porque todo dia está entrando na cabeça dele a mesma coisa, essa mentira, esse engano. Agora eu pergunto para você, nós temos aqui, o pastor Henrique falou muito bem sobre isso, né? No culto de sábado, muitas pessoas não estavam aqui. Mas eu aposto que não deixa de assistir sua série da Netflix, não deixa de assistir a sua novelinha. Nós estamos com uma leitura, um esquema de leitura diário aqui na nossa igreja, nós estamos indo para a segunda vez lendo a Bíblia. Eu não vou nem pedir para ler a mão quem está em dia. Você vai passar vergonha. Dá para contar nos dedos aqui quem está lendo a Bíblia. Está assistindo série da Netflix. Aí depois não sabe por que a vida está de mal a pior. O pastor Henrique, a Mônica aqui frisaram, dizendo que Deus abençoa, que Deus guarda, que vai ter alívio, vai ter conforto. Vai ter, se você tiver arrependimento e mudança de vida. Se você continuar do mesmo jeito, vai ter tribulação e dificuldade de vida cada vez mais. Não adianta. Não adianta o senhor estar passando uma orientação e você estar na contramão da orientação e você achar que você vai ser abençoado e que você vai ter alívio de Deus. Não vai ter, meu amado. Infelizmente não vai ter. Então, quanto ao velho trato passado, a velha vida passada, despoja dela. Se livra dela. Agora nós estamos em descer, depois de Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não adianta mais querer viver naquela vida, não vai dar certo. Aliás, nós já estávamos lá e sabemos que lá não deu certo. Por que nós estamos trazendo esses costumes agora para dentro da igreja? Por quê? Por quê? Isso está acabando com as vidas, isso está acabando com as famílias. A imoralidade sexual está destruindo as vidas. Esse bendito Netflix, esse bendito funk. Eu custo acreditar que o povo de Deus escuta funk. E ainda diz, não tem nada a ver. Tem nada a ver.
É só você ver qual que é o nome que eles dão. Proibidão. Proibidão. Você sabe por que eles chamam proibidão? Vocês podem reparar, todo funk tem a mesma batida, a mesma melodia, a mesma batida e a mesma melodia. Ela só muda a letra e muda os cantores. A batida é a mesma. Eu estava vendo um especialista em música, e o rapaz é baterista no meio gospel, e ele falou que um dia ele foi para a e aí chegou lá, ele puxou um ritmo, e o pastor pegou e falou assim, opa, para. Esse ritmo você não faz. Esse ritmo você não faz. Ele falou, por quê? Ele falou, porque esse ritmo aqui, as pessoas aqui adoram a pombagira. E quando você começa a tocar esse ritmo, eles chamam isso de zincar. As pessoas tocam numa frequência, elas tocam numa repetição, até que aquilo entra dentro da cabeça da pessoa, e os espíritos agora começam a exaltar a sexualidade no meio das pessoas. As mulheres ficam doidas para transar, e os homens ficam doidos para transar. Ele falou, isso você não faz. É a mesma batida que eles usam no funk. Por que você acha que as meninas vão para os baile funk sem calcinha? Por que vocês acham? Por que quando termina o baile funk tem tantas camisinhas pelo chão? É o tal do proibidão, é o tal da batida. Só que o problema não é o sexo sem compromisso. Está muito pior do que isso. O problema não é o sexo sem compromisso. Esse é um problema. Mas só que é o problema? Gravidez indesejável e aborto. Você tem noção de quantos abortos é feito no Brasil em clínicas clandestinas? As pessoas estão indo e estão fazendo aborto um em cima do outro. Engravida e aborta, engravida e aborta, engravida e aborta. E nós estamos escutando funk. E nós estamos escutando funk. O inimigo está atentando contra a vida das pessoas, quanto ser humano. E as pessoas não estão se dando conta. O canal, você pode entrar no YouTube, o canal que tem mais seguidores hoje é o tal do canal do Condizila. Lá só tem funk. Eles promovem funk e publicam nesse canal. Condizila é o canal que tem mais seguidores e mais visualizações aqui no Brasil. Pode ir lá olhar. Teve um produtor que ele ficou sabendo sobre esse ritmo e sobre essa batida. E ele estava se convertendo a Cristo Jesus. Ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa batida. Eu vou colocar uma batida diferente. Eu vou mudar um tempo aqui e vou mudar um tempo lá. Sabe o que aconteceu? Todos os funks que ele mudou a batida, não dava visualização nenhuma. Ninguém via. Não viralizou. Sabe o que aconteceu com ele? Foi mandado embora. Porque ele mudou a batida. Não fazia mais a vontade do inimigo. Ninguém mais escutava. Ele mudou a batida. Por isso que eu digo para você, meu amado, a coisa é séria. Não é só uma música. Não é só um ritmo musical. É mais sério do que a gente pensa. E às vezes nós estamos fazendo e praticando as mesmas coisas. E ajudando a destruir vidas e a destruir famílias. É só você ver por aí quantas mães solteiras tem. Quantos filhos estão sendo criados pelos avós, porque os adolescentes, as crianças não conseguem criar. É filho sem pai, é filho sem mãe. Crescem sem acompanhamento, sem educação, sem estudo, sem nada. Vai parar na rua, vira uma bola de neve. O inimigo agindo na vida das pessoas. E nós não estamos nos dando conta. Imoralidade, entenebrecido no sentimento. Mas o apóstolo Paulo está falando, abandona isso. Abandona. Abre mão disso, abandona. Em nome de Jesus. Abandona. Deixa isso para trás. Vai fazer mal para você, vai fazer mal para a sociedade, vai fazer mal para a igreja, vai fazer mal para a família. É uma coisa terrível. Aí eu terminei o 19, agora eu vou entrar no 20. Aí ele está dizendo, mas vocês não aprenderam assim. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado com esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis o velho homem, que se corrompe pela concupiscência do seu engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Renovar o sentimento,
renovar o pensamento. Irmãos, a parte mais importante do corpo é a sua mente. A mente, ela é onde ela comanda todo o seu corpo. Se a sua mente vai bem, o corpo vai bem. Se a sua mente vai mal, o seu corpo vai mal. Você precisa mudar a sua forma de pensar agora que você está com o Senhor Jesus. Você precisa renovar o seu entendimento. Você não pode mais estar pensando como você pensava antigamente. Agora é uma vida nova, uma nova criatura, novas orientações, novo caminho, novo discernimento, novos limites. Nós não pensamos mais como era antigamente. Antigamente a gente pensava de qualquer jeito e tudo a gente aceitava. Mas agora não. Queria ler alguns livros com vocês. Vamos ler bem rapidinho. Você tem que me ajudar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 4. Lá para frente. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e também vós manifestei com Ele em glória. Agora nós temos a manifestação de Cristo em nós. Nós temos que mudar o nosso jeito de pensar, o nosso modo de pensar. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já está mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo de 1 a 3. Meu amado, para de ficar pensando nas coisas terrenas. Comece a pensar nas coisas do reino, nas coisas celestiais. Esse mundo está todo corrompido e muitas coisas, todas as coisas desse mundo irão passar, mas as coisas dos reinos, as coisas do reino, as coisas celestiais, elas não vão passar de maneira nenhuma. Se alegre naquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. Se você agora não está mais nessa vida passada, nesse trato passado, se alegre da sua salvação, se alegre da sua conduta, viva de acordo com essa salvação. Lembra de quando Davi peca com Betseba? Lá no Salmo 50 que ele diz: Senhor, me perdoa pelo meu pecado e pela minha vida, mas me ajuda a me alegrar da minha salvação. Se alegre do Senhor ter conservado a tua vida. Você muito bem poderia estar envolvido em alguma coisa muito grave, e só não esteve, porque o Senhor Jesus teve compaixão e misericórdia da tua vida. Porque bem potencial para fazer você tinha. Tinha, meu amado, e eu também. Tinha. E esse renovar a mentalidade, renovar o entendimento, ele é constante. Ele nunca para. Ele nunca para. Nós hoje ainda não alcançamos essa renovação do nosso entendimento. Aos pouquinhos nós vamos renovando. E como é que nós vamos renovando? Escutando a palavra. A cada dia que a gente escuta uma palavra, a gente acrescenta um bloquinho no nosso muro. É por isso que nós insistimos para que você venha na célula. É por isso que nós insistimos para que você venha no culto de oração. É por isso que nós insistimos para que você venha no culto de domingo. Para que você ouça a palavra, para que você tenha a sua mentalidade mudada. Agora, se você vem na igreja uma vez só no domingo, 2 horinhas, a exposição da palavra é 50 minutos, 1 hora no máximo, 50 minutos durante a semana, e a semana inteira você está se alimentando com todas essas coisas que tem no mundo, não vai dar certo. A sua mente vai estar sempre escravizada a esse mundo. E você vai estar sempre repetindo esse padrão de comportamento do mundo. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. E você vai viver sempre atribulado. E você vai viver sempre em confusão. Você precisa colocar a sua mente em exposição à palavra de Deus. Para escutar aquilo que é vida, aquilo que tem boa fama, aquilo que tem ânimo, aquilo que tem esperança, aquilo que tem amor. Precisa renovar e se alegrar na salvação do Senhor Jesus. E aí ele continua, vamos voltar lá para Efésios. Volta lá para o capítulo 4. Então se despoja, né?
Você abre mão dessa vida passada, você renova a sua mente, e no 24 ele diz: e vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Agora a gente se reveste, a gente se revestir é como você tira aquela velha roupa antiga e coloca uma nova roupa, a roupagem de Cristo Jesus. E isso aqui tem muito a ver com o nosso caráter em Cristo Jesus. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você que já está frequentando conosco aqui já tem um tempo. Nós não somos neopentecostais, de maneira nenhuma. Nós somos pentecostais clássicos. Nós cremos no dons do Espírito, cremos, mas para enfatizar a palavra que é pregada. Nós não cremos nesse monte de baboseira que estão se falando por aí e esse modo de culto que estão pregando por aí. Esse é o nosso jeito, pentecostais clássicos. Nós não cremos em pessoas que levitam na presença do Senhor sendo um mentiroso, sendo um arrogante, que não libera perdão para ninguém, que está com o nome sujo na praça. Só sentimento, só show. Nós não cremos. Nós cremos em mudança de vida. Nós cremos na palavra que cura e que transforma. Nós não cremos dessa maneira. Até ia brincar aqui, né? O pastor Henrique falou que tem uns irmãos aí que vai prestar concurso público, né? Eu estou vendendo caneta ungida, tá, irmão? Você vai lá, compra minha caneta ungida, você faz a prova com ela e que você vai passar. Vocês acham que é brincadeira, que é piada, né? Tem gente vendendo. E o pior não é quem vende. O pior é quem compra. É quem compra a caneta e vai lá prestar a prova. Mas aí da caneta ungida tem a rosa ungida, o cimento ungido, o bloquinho do bispo Tide, a mesuzá de prata, a mesuzá de ouro, pingente de ouro. E o povo está tudo comprando. Aí você vai lá assistir os programas lá, aí, tá bom. Esse dia eu achei muito engraçado, né? O rapaz estava entrevistando a moça, aí, e aí, conta a bênção. Ela falou: pois é, pastor, eu vim aqui na igreja, recebi a palavra, me arrependi dos meus pecados, e agora eu tenho Cristo Jesus na minha vida, e eu creio que eu sou salvo em Cristo Jesus. Aí ele ficou olhando, falou: tá bom, mas agora conta a bênção. Conta a bênção, qual que é a bênção? A bênção para eles não é salvação. A bênção é se você chegar lá e falar: ó, eu tinha um caminhãozinho, agora eu tenho 10. Agora eu não sou mais cauda, agora eu sou cabeça, né? Eu andava de carrinho 1.0, agora eu tenho um carro 2.0. E não tenho só um, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Essa é a bênção para eles. Mas ser salvo não é não. Tá bom, irmão, você foi salvo? Foi. Você arrependeu dos seus pecados? Tá bom. Mas conta a bênção para nós. É assim que funciona. Nós não cremos nisso, meu amado. Nós não cremos. Nós cremos em arrependimento, sacrifício de Cristo na cruz e uma conduta diante do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Se o Senhor quiser nos abençoar com dinheiro, amém. Glória a Deus, né, irmã? Amém. Glória a Deus. E se o Senhor não quiser nos dar muito dinheiro, amém também, né? Nós temos o nosso sustento. Temos o nosso sustento, estamos com a nossa casinha, estamos com o nosso trabalho, pagando as nossas continhas direitinho. E agradecemos ao Senhor Jesus por isso. Você sabe que logo quando eu me converti, né, eu pensava de uma maneira, graças a Deus, o Senhor renovou o meu entendimento, né? Mas quando eu me converti, né, você sai do meio da sua parentela, do meio dos seus amigos, né? Aí você fala: meu, eu tenho que ser bem sucedido para dar uma resposta para eles, que é para eles saberem que agora eu estou no caminho certo e que Deus abençoa os seus filhos. E eu falo: não, eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter casa para provar que o caminho certo é esse. Eu falei: meu Deus do céu, cara. Ô Senhor, tenha de misericórdia. Aí o Senhor renovou meu sentimento. Não é isso, meu amado. Uma evidência do nascido de novo não é aquele que tem dinheiro, não. É aquele que tem alegria no coração. Aquele que tem paz no coração. Senão, aquelas pessoas que estão morando lá nos países mais difíceis, onde tem uma escassez financeira muito grande, então quer dizer que eles não foram abençoados pelo Senhor? Nesse momento eles estão cultuando ao Senhor lá sentados no chão. Nem cadeira tem, nem refeição tem. E eles não foram abençoados pelo Senhor? Claro que foram, e muito. O Senhor os alcançou eles ali, Então nós temos que se revestir desse velho homem. E aí no versículo
no versículo 25, ele começa a dar as dicas para nós de como que é se revestir desse velho homem e de como que é andar numa vida prática com o Senhor Jesus. Agora é o momento que você diz, você aperta na cadeira, né? E você diz, ai Senhor amado. No versículo 25, olha só. Primeiro, pelo que deixeis a mentira. Sempre nesses versículos, o apóstolo Paulo ele segue o mesmo padrão. Ele dá uma proibição, ele dá uma ordem e depois ele diz um propósito. Então, uma proibição, uma ordem e um propósito. Todos os versículos a partir daqui é a mesma coisa. Proibição, uma ordem e um propósito. A primeira proibição que ele diz é deixem a mentira. Meu irmão, a mentira dentro da igreja, ela é como um câncer. Ela é como um câncer maligno, metástase, que se espalha pela igreja e atrapalha o andamento da igreja. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Então na igreja não pode ter mentira. Você que é cristão, você não pode mentir. Em hipótese alguma, mesmo que você vá levar prejuízo, mesmo que você vá passar vergonha, você não pode mentir, porque agora não se trata só mais da sua vida, mas se trata da vida da igreja. Aquele que mente, aquele que engana, ele está comprometendo todo o corpo. Deixem a mentira. Fale a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, está vendo? Fale a verdade para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então a primeira coisa é deixa a mentira. No versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Meu amado, é comum, de vez em quando, a gente ter um atrito com o irmão, uma discórdia com a Mônica, um atrito com o Vitor, um descontentamento com o pastor Henrique, mas ele está dizendo assim, pode ter, mas não irai-vos. E não deixa o sol se pôr sobre essa ira. Se aconteceu a ira, não deixa para o outro dia para você se retratar. Já procura e já trata ali na hora. Não ireis e não deixei o sol se pôr sobre a vossa ira. Mas a maioria de nós não faz isso e nem leva em consideração. Pega a raiva de um irmão, pega a raiva do outro irmão e fica guardando tudo isso dentro do seu coração. Quando você vai ver a igreja, está uma igreja mentirosa, cheia de angústia, cheia de raiva, cheia de malícia, porque as pessoas estão guardando isso dentro de si, porque elas não conseguem se tratar, elas não conseguem se humilhar, elas têm um orgulho próprio, elas não podem passar humilhação, elas não podem passar vergonha, elas não podem dar o braço a torcer, elas não podem perder. Sempre quem tem que fazer isso é o outro. É o outro que tem que passar vergonha, é o outro que tem que abrir mão, é o outro que tem que perder. Nós não podemos fazer isso. Meu amado, caminho errado. Não é evangelho nem aqui nem na China. É só você ter com base ao Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, nunca errou, nunca teve sombra de variação. As pessoas erravam com ele, ele dizia, Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas cuspiam na cara dele, batia na cara dele e dizia, tu não é os reis dos judeus? Toma na cara. E ele, sendo o Deus criador de todas as coisas, com muita humildade dizia, Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora nós não podemos levar desaforo para casa. Não dá para entender que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Não dá para entender qual que é o tipo de Jesus que nós estamos entendendo que Ele é. Ele é manso e humilde de coração. E nós temos que ser da mesma maneira. Lembra de Atos dos Apóstolos? Que eu trouxe o estudo na semana passada, semana retrasada. Esse versículo marcou o meu coração e a minha mente. O apóstolo Paulo dizendo assim, eu tenho certeza de que eu servi vocês com humildade e lágrima nos olhos. Eu servi vocês com humildade e com lágrima nos olhos. E quando ele se despediu do povo, o povo voava no pescoço dele. E dizia, não, apóstolo Paulo, não vai. E beijava ele. Será que se você disser hoje, meu amado, que você vai sair da igreja, será que vai ter irmão que vai pular no seu pescoço, te beijar e dizer, não vai? Ou será que vão dizer, já vai tarde? A pior coisa que tem, meu irmão,
é a gente sair da igreja, eu disse aqui, e o povo nem perceber que você saiu. Ou dar graças a Deus que você saiu. Você era tão tribulado que deram graças a Deus que você foi embora. O cara falou assim: meu, você lembra do pastor Davi? Você viu que já tem 1 ano que ele não vem na igreja? Sério? Eu nem notei. Eu nem percebi que ele não está vindo mais. Meus amados, a igreja não é clube. A igreja não é lugar de se fazer amizade. A igreja é lugar de ser tratado, o seu sentimento, a sua conduta moral, o seu caráter. Eu falei no começo, essa mensagem vai ser legal para aqueles que quiserem mudar de vida. Para quem não quiser mudar, vai ser dura. E dura. Então a primeira coisa, deixa a mentira, fale a verdade. Não irais, não deixe o sol se pôr debaixo da sua ira. E o 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Vocês já ouviram falar sobre possessão demoníaca, né? Sabe quando a gente vê na televisão os cultos, que as pessoas estão se estribuchando no chão e estão falando grosso lá? Você acha que só tem aquela possessão demoníaca, né? Não tem, não é só essa não. Tem um monte de gente dentro da igreja que está tudo endemoniado. E não fala grosso e nem se estribucha no chão. É aquele que conta mentira, aquele que engana, aquele que não perdoa o seu irmão. Se você conta mentira, se você engana, se você não perdoa o seu irmão, o Espírito de Deus que não é que está em você. Me diz para mim, qual que é o Espírito que está? É o Espírito do diabo. Não tem outra coisa para dizer. Se você está arrumando sempre confusão dentro da igreja, se você não consegue ter relacionamento com as pessoas, se você não consegue ter paz, o Espírito de Deus está em você. É outro Espírito, é o Espírito de porco, que nem diz o povo. Aí você precisa ser exorcizado para sair esse espírito. Não deis lugar ao diabo. Quem mente dá lugar ao diabo. Quem não tem relacionamento com o seu próximo dá lugar ao diabo. E você está lá cantando, achando que é Deus que está habitando a tua vida. E não é. Não deis lugar ao diabo. 28. Olha isso aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aí você fala assim: puxa, pastor, esse aqui eu estou bem. Eu não roubo e nem nunca roubei. Você que pensa. Você que pensa. Existem vários tipos de roubo, meu amado. Existe o roubo e existe o furto. Qual que é a diferença do roubo? O roubo é quando você conhece a pessoa que está te roubando. Chega lá o ladrão, né? Ele te rouba com arma ou sem arma, é o roubo. Você conhece, você viu aquele cara. E o furto? É quando você não vê a pessoa furtou sem você ver. Você sabe quando é que a gente pratica furto? Quando a gente não paga nossas contas. Quando a gente está com o nome sujo no SPC Serasa. Isso é um roubo. Irmãos, e olha só uma coisa. Parece uma coisa terrível. Mas os mais caloteiros estão dentro da igreja. Eu nunca vi, cara, o povo de Deus caloteiro. O povo de Deus deve para todo mundo. Eu nunca vi isso. Um pastor contando que há muitos anos atrás ele foi fazer um evangelismo numa certa cidade. Chegou lá, ele precisava alugar uma casa. E aí ele foi numa imobiliária. Aí a imobiliária falou: não, para o senhor alugar aqui, o senhor vai ter que dar 3 meses adiantado e ter um fiador para o senhor. Ele falou: puxa, eu não tenho nem os 3 meses e nem o fiador, né? Ele falou: mas o que o senhor está fazendo aqui na cidade? Ele falou: eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Por que o senhor não falou antes? Não, pode alugar aqui, não precisa de 3 meses adiantado e nem fiador não. Pastor, a gente acredita, é crente do Senhor, só fala a verdade, pode alugar. Foi lá e alugou. Isso há muitos anos atrás. Agora, se você for numa imobiliária e você falar que é crente, aí que ele não aluga mesmo. Pode trazer 6 meses adiantado e pode trazer 2 fiador, porque a gente já conhece, não paga aluguel. Não paga. É assim, meu irmão. Irmão, nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. O servo do Senhor tem que trabalhar direitinho. Meu amado, outra coisa, conduta de cristão no trabalho. Eu já trabalho com liderança em fábrica há 17, 18 anos de idade. De anos, né? 17, 18 anos. Irmão, você tem que ver a conduta das pessoas no trabalho.
Leva atestado toda hora, não está doente, pega atestado, emenda feriado, no dia do pagamento não vai, quando chega no trabalho não quer trabalhar, faz corpo mole, vai para o banheiro, não volta mais, faz 2 horas de almoço, a situação, olha, é lamentável, você fica olhando e fala, meu Deus do céu, como é que pode? Ainda diz que é crente. Aí não para emprego, aí é mandado desse embora, aí fica 3 meses no outro, aí fica 2 no outro, arruma emprego, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá. Meu irmão, se você está trabalhando, todo trabalho é digno. E se você não está no trabalho que você gosta e o trabalho é pesado, é porque você não fez por onde de estar em outro lugar. Não tem um curso, não tem uma faculdade, nunca se aplicou em nada. Você quer entrar e ser gerente numa fábrica? Você quer ser gerente num escritório? Não tem como. Se você quer uma posição melhor, você tem que buscar para isso. Aí fica sempre pulando de galho em galho, está sempre desempregado, nunca para no trabalho. Quando vai ver, porque conduta está errada. Ninguém indica, porque fala, você é doido, você vai indicar ela, não tem como, ela não vai parar no trabalho. Irmãos, o servo do Senhor, aquele que anda com o Senhor Jesus, tem que ser trabalhador, como diz as Escrituras. É o primeiro a chegar, é o último a sair, rotina bonitinho, bem organizadinho, tudo direitinho, pagando as suas contas direitinho. E ainda tem mais um acréscimo aqui, ó. Ele diz que ainda ajuda os outros. Você vai lá trabalhar todo dia você pega o ônibus lotado, vai lá, se esforça, trabalha igual um camelo. Quando é no dia da primícia, você traz o seu alimento para abençoar a vida de alguém que não tem. Você está trabalhando lá, se esforçando. Aí no final do mês você vai lá e paga a conta de luz de alguém que não tem. É assim que é a palavra de Deus. Esse é o evangelho. Se você estiver escutando alguma coisa fora disso, não é evangelho, é outro evangelho. E quem estiver pregando, seja anátema, seja maldito. Não em meu nome, em nome de Jesus. É assim que diz a palavra. Isso é evangelho. Isso é evangelho. 29. Olha só. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Irmão, chega de falar palavrão, chega de falar besteira, chega de fazer fofoca do povo. Está dizendo, na nossa boca não pode sair esse tipo de coisa, mas antes coisas que edificam a vida dos outros. Se você não tem nada para falar, fica quieto, não fala nada. Mas sabe que tem muito tempo que nós, nos pastores da igreja, a gente fica mais tentando resolver o problema dos outros por conta de confusão. O A falou, o B falou, a outra é testemunha, essa mentiu, está dizendo a verdade, aquela não sei o quê, e você fica nesse bolo tentando resolver, porque o povo fala um monte de coisa que não é para falar. Fica envolvido num monte de situação que não é para falar. Mas saia da nossa boca aquilo que for para edificação. Por que nós temos hoje célula? Porque nós acreditamos, meu amado, no relacionamento das pessoas. Esse relacionamento de palavras que edificam. Você vai na terça-feira para a célula e você encontra um irmãozinho que está passando por uma dificuldade. Você lança uma palavra de edificação sobre a vida dele. Você ora pela vida dele. No outro dia é você que está passando pela dificuldade. O irmãozinho vem e lança uma palavra sobre a sua vida. E edifica a sua vida e ora por você. Mas tem algumas pessoas que dizem assim, eu não gosto de célula, eu não vou na célula, eu não vejo serventia na célula. Pois está aí a serventia. Ora você abençoa alguém, ora uma pessoa abençoa alguém. E vocês vão crescendo mutuamente, edificando-se sobre a rocha de Cristo Jesus. Isso é célula. Isso é célula. Por isso que nós temos célula o ano todo, porque tem mês que vai faltar dinheiro para você, tem mês que você vai estar doente, tem mês que você vai estar com uma dúvida, e nós estamos ali uns para ajudar os outros, lançando uma palavra sobre a vida do outro. Isso é evangelho. O que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos, nós passamos para outras pessoas, edificando outras vidas, outras pessoas. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da redenção. Não trazer tristeza ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem desejos, e ele fica triste quando nós não demos importância para ele, quando nós não escutamos a sua voz, quando nós não paramos para poder sentar e falar com o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa.
Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Temos que estar em comunhão o tempo todo, todos os dias. Não entristeçais o Espírito Santo. Já estou terminando, irmãos. 31. Toda amargura, toda ira, e toda cólera, e toda gritaria, e toda blasfêmia, e toda malícia, seja tirado de dentro de vós. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus, Ele veio trazer restauração da paz no mundo, a paz com Deus. O Senhor Jesus nos conectou com Deus. Hoje nós temos paz com nós mesmos, nós temos paz com o próximo e nós temos paz com Deus. Nós temos o ministério da reconciliação, o ministério da paz. Então nós não fazemos briga, nós não trazemos contenda, nós não trazemos ira, nós somos pacificadores. Aonde nós estamos, nós somos pacificadores. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, nós somos pacificadores. Pacificadores. Temos paz com nós mesmos, temos paz com o próximo e temos paz com Deus. Se por acaso você está andando muito atribulado, você não tem paz com você, você briga com as pessoas, é porque você ainda não participou do ministério da reconciliação. Você ainda não tem a paz que excede todo entendimento, e você precisa buscar isso o mais rápido possível. Então tudo isso seja tirado dentre vós. E no 32, para terminar, antes, olha só, agora as orientações. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sejam benignos, misericordiosos e perdoando uns aos outros em Cristo Jesus. Meu amado, isso é evangelho e isso é igreja. Fora isso daqui, não é evangelho e não é igreja. Então, coloque isso na sua cabeça, se livre do trato passado, da velha vida passada, se despojeis, se revistais e se renove na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem tenha feito diferença, que você saia daqui com essa porção das Escrituras no seu coração e você ande dessa maneira, seguindo a Cristo Jesus, que essa foi a maneira que o Senhor Jesus andou, nos ensinou, e é dessa maneira que nós temos que andar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.